Você já sentiu que não era bom o bastante para algo? Que não era capaz de suprir alguma expectativa que confiaram a você? Alguma tarefa que você tinha que fazer e de repente você se sentiu travado? Algo até que você se dedicou há anos para aquilo, mas de repente você olha e pensa que não consegue fazer, que na verdade nunca fez bem aquilo e que, caramba, será que eu tenho que mudar de profissão? Eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que eu senti nesses últimos dias e um pouquinho do porquê que eu acho que a gente sente isso. Eu acho que eu não sou o único artista que já se sentiu dessa forma, com a síndrome do impostor. Ou então aquele momento em que dá um bloqueio criativo e você não consegue externar, você não consegue formar uma ideia bem feita, pensar numa execução legal. E de repente você se vê em meio a uma tarefa que parece que é grande demais para você. E compartilhando aqui um pouco a respeito de mim, eu fui esses dias desenhar e parece que não saía nada. E eu querendo ter ideias ali para uma nova história, criar novos personagens. E eu até me veio na mente uma linha pela qual seguir, mas a partir do momento que eu comecei a colocar no papel, comecei a desenvolver aquela ideia, tudo foi parecendo terrivelmente ruim. Aquela ideia que, enquanto estava na minha mente, parecia empolgante e que daria uma ótima história. Quando eu comecei a colocar no papel, quando eu comecei a pensar nos personagens, meu Deus, que clichê. Como era uma história batida que eu já tinha visto muitas e muitas vezes. E eu comecei a desenhar os personagens e também o traço não ficava bom, o desenho não ficava bonito, o cabelo não encaixava com o rosto do personagem. E o pior de tudo é que eu nem tentei muito. Esse sentimento que começou a vir de que, caramba, será que eu consigo? Eu não consigo? E enfim, ele me travou de uma forma que eu fiquei meia hora só olhando ali pro papel, meia hora só travado, como se eu tivesse encarado uma parede de frente, uma parede intransponível que eu não conseguia passar por ela. E é uma parede que, sendo bem sincero aqui, não querendo me achar, não querendo me gabar, eu sou bom em criar personagens. Eu sou um rapaz criativo. Eu realmente já criei muitos personagens legais e outros, claro, ruins, mas não é como se eu não tivesse bagagem nisso, não é como se eu não tivesse nenhuma habilidade. Mas naquele momento parecia que eu não tinha nada. Nada. E aí é aquela hora que eu fui para a cozinha, beber uma água e voltei, tentei rabiscar algo, mas fiquei no olho e aí abri o celular e aí mexe um pouquinho no TikTok. Não, mentira, eu não tenho TikTok. Mas mexe um pouquinho ali naqueles vídeos, né? Eu falei TikTok, mas na verdade era o Shorts do YouTube. E enfim, eu travei. E aí eu fui pra cozinha de novo, comi alguma coisa, e aí acabei indo tomar banho, e enfim. Parece que essa síndrome do impostor fica como um ciclo em que você fica andando em voltas e sem sair do lugar. É como alguém que está perdido e marca ali a árvore no meio da floresta para saber se já passou por ali ou não. E depois de andar um bom tempo, acaba vendo aquela mesma árvore de novo e percebe que não saiu do lugar. E era assim que eu tava me sentindo essa semana. E comecei, e por conta de alguns desafios que eu tenho que enfrentar, algumas novidades, algumas coisas novas que eu tenho que fazer, como por exemplo gravar vídeo pro YouTube, tudo isso gera uma pressão que me fez travar.
Não necessariamente no gravar o vídeo, mas me fez travar em outra coisa, que era desenhar, que era criar história. E pensando a respeito e viajando, eu comecei a pensar no porquê que eu tava daquele jeito, por que eu travei tentando criar aquela história. E aí eu cheguei em 3 pontos que eu vivi recentemente, que eu tenho vivido inclusive, e que realmente fazem com que qualquer pessoa trave. E não é apenas o artista. Não é apenas aquela pessoa criativa que precisa da criatividade e de repente vem um bloqueio. Mas eu acredito que toda pessoa passa por isso se ela lida com esses 3 pontos, que são o cansaço, a comparação e o medo. E no medo aqui eu vou colocar medo / ansiedade. E por que medo / ansiedade? Porque eu acho que é mais ansiedade, mas ansiedade, na verdade, é medo do futuro. Medo daquilo que eu vou viver logo à minha frente. E recentemente eu trabalhei num projeto de maneira bem árdua. Era um projeto que o prazo era curto e a gente já tinha estourado o prazo. Um projeto bem grande. E de repente eu me vi tendo que trabalhar até de madrugada. E eu fiquei trabalhando ali arduamente por 3 semanas até de madrugada. E aquilo me cansou bastante. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, né? Chegou um ponto em que eu já não queria mais olhar para aquele projeto. Afinal, eu estava cansado. Não é que eu não amasse aquele projeto, não é que eu não acreditasse naquele projeto. É um projeto incrível, um projeto maravilhoso, mas que o cansaço me fez ficar irritado. Eu comecei a ficar irritado com a minha família, irritado com o meu trabalho, irritado com outras tarefas que tinham que ser feitas, ao ponto de eu começar a desligar um pouco de algumas coisas. E quando o projeto acabou, eu só queria relaxar, descansar, e a minha mente não aguentava mais fritar, trabalhar arduamente. E o cansaço que eu tenho sentido não é apenas por conta desse projeto. Esse projeto foi meio que a gota d'água, sabe? Porque eu tenho um filho de 1 ano e meio. Quem tem filho pequeno vai me entender. Porque quando um bebê nasce, ele não dorme muito bem. Quem tem bebê sabe disso. Ainda que eu explique aqui, quem não tem filho não vai entender o que é passar noites sem dormir direito. A privação de sono é realmente cansativa. Ainda que a minha esposa ela sofra mais com isso, né? Afinal, ela tá mais à frente disso, mas é algo que eu também tenho que comparecer ali. Eu também tenho que ajudar. E aí não é só o cansaço da noite, mas é um filho a mais. Esse é o meu 2º filho. Então é um filho a mais, são tarefas a mais, responsabilidades a mais. É ainda muito recente, né? Tem 1 ano e meio que esse 2º filho nasceu. Então esse é o ponto do cansaço que eu tenho enfrentado há algum tempo. E o cansaço faz com que a gente tome decisões equivocadas, que a gente não queria tomar, mas que naquele momento, para sairmos daquela situação, a gente toma aquele tipo de decisão. Um amigo meu, um grande amigo meu, ele tem dito que o cansaço nos faz cometer loucuras. É mais ou menos como a história lá da Bíblia de Jacó e Esaú. Esaú foi caçar e ele voltou cansado da caça e ele trocou a bênção da primogenitura dele por um prato de lentilha. Jacó ele tinha cozinhado lá um prato gostoso e Jacó trocou a primogenitura. A maior bênção, a maior riqueza que ele tinha porque ele estava com fome, cansado e com fome. É mais ou menos alguém te oferecer uma Coca-Cola no deserto por R$1.000 e você tem aqueles R$1.000. É um absurdo pagar R$1.000 por uma Coca-Cola, mas se você está morrendo de sede, você vai fazer isso. Então, eu acho que aqui já vai uma grande dica pra gente. Cuidado com o cansaço. Cuidado em se meter em um cansaço que pode te prejudicar lá na frente. E se você já está cansado, se você já se meteu nesse cansaço,
cuidado para não cometer loucuras. Cuidado para não decidir algo muito importante que pode te prejudicar num futuro breve. Tá, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é a comparação. E, meu, artista se compara muito fácil. Basta abrir o Pinterest, basta abrir o Instagram, o YouTube, enfim, tantos sites, Behance, ArtStation, que a gente já se compara. Já se compara com a qualidade do traço, com a qualidade da pintura, com a ideia, a criatividade, com o sucesso do outro. E recentemente surgiu a Shonen West, uma plataforma de mangá brasileiro. Eu amo mangá, eu tenho o sonho de criar uma grande história de mangá. E vendo tudo aquilo me empolgou tanto, e eu quero, e eu amei aqueles projetos, amei cada história que foi lançada ali, mas isso já gera uma comparação, e a comparação vem junto com a pressão, porque se eu vejo alguém sendo de alguma forma ali melhor do que eu, naturalmente, consequentemente, já vem a pressão de eu ter que ser igual ou melhor do que aquela pessoa. E eu não tinha percebido, mas realmente eu comecei a me comparar com aqueles artistas brasileiros. Eu comecei a me comparar com outros artistas de mangá aqui no Brasil, porque artistas, mangakás japoneses, eu não me comparo a eles porque a realidade é muito diferente, é muito distante daqui. Mas quando eu vi um projeto do Brasil com pessoas como eu, pessoas que estão aqui sofrendo as mesmas dificuldades que eu sofro aqui no Brasil para produzir uma história em quadrinhos, começou a vir a pressão do e por que que eu ainda não fiz? E por que que eu ainda não lancei? E isso acaba implicando no primeiro ponto, que é o cansaço. E por terceiro, é o medo e a ansiedade. Ansiedade é a vontade de fazer logo aquilo, de dar conta daquele projeto. Eu quero para ontem, eu preciso criar esse personagem logo, eu preciso fazer isso. E se eu não conseguir, um medo de não ser capaz de suprir as expectativas, o medo de fazer e ninguém gostar, de apresentar para alguém e receber um feedback negativo. O medo, ele é muito lógico. A ansiedade, ela é muito lógica, porque realmente o tempo está passando. Realmente alguém pode vir com algum feedback negativo e realmente eu posso investir a minha vida ali e não dar certo. O medo, ele é muito lógico. E a nossa mente, ela trabalha como uma vilã que nos atrapalha de fluir da maneira adequada. Mas todos esses 3 pontos, eles existem. O cansaço, a comparação e o medo, eles existem, mas eu vejo eles como um alerta para a gente relaxar, a gente descansar, a gente não se preocupar, a gente não ficar olhando para o outro. Talvez seja um mecanismo que Deus colocou em todos nós para ser como uma espécie de alerta, para a máquina descansar. Sabe aquele tipo de máquina que, se ela esquenta muito, ela para, que é para o motor esfriar? E eu acho que isso também acontece com o ser humano. Melhor é parar, melhor é ter um bloqueio criativo, melhor é pensar que eu não sou capaz, por um breve tempo, parar, descansar, olhar a natureza, pensar em outro assunto, trabalhar em outra questão do projeto. Claro, né? Nesse mundo em que a gente vive hoje em dia, às vezes a gente não pode se dar ao luxo de parar de fazer algo. A gente tem que ser criativo, é obrigatório ser criativo naquele momento, porque o prazo é curto. Mas, enfim, eu posso responder um e-mail, eu posso responder uma mensagem no WhatsApp, eu posso resolver outra parte do layout, da ilustração do projeto, até a minha mente relaxar, até eu descansar.
E é assim que eu tenho tentado viver. Agora que o grande projeto acabou, estou entrando em outro grande projeto, mas nesse começo eu estou tentando levar tudo de maneira mais tranquila, sem colocar em mim mesmo uma pressão que não existe, de ter que fazer e ter que ser grandioso logo. Não, a vida é feita de processos. Eu não preciso pular degraus para chegar lá. Eu vou subir degrau por degrau. Eu vou seguir dia a dia, matando a cada dia o seu leão, ao invés de querer solucionar, ao invés de querer ser o super-homem de maneira equivocada e acabar caindo no meio do processo. E se de alguma forma fez sentido para você todo esse conteúdo, tudo que eu falei, o que eu compartilhei da minha vida, deixa no comentário, conte a sua história. Eu gostaria muito de saber, de ouvir outras pessoas falando também aquilo que elas têm enfrentado, porque eu acredito que quando a gente compartilha, quando a gente ouve as histórias de outras pessoas, a gente também é edificado, a gente também cresce. E se gostou do vídeo, deixa o like aí, deixa um joinha, um ok e siga o canal para mais conteúdos desse tipo. Meu nome é Mozart e este é o canal Mozart Visual, um lugar para falarmos de arte, cultura, entretenimento e muito mangá. Um abraço a todos e valeu!